Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Quero agradecer a nossa patrocinadora NTS pela oportunidade que ela está dando da gente realizar esses eventos aqui todas as últimas quintas-feiras de cada mês. A Bíblia Aula vem sempre com um tema que gera polêmica na sociedade e esse mês a gente vai falar da famigerada Lei Rouanet, né? Então vamos ver como é que funciona essa lei, como é que ela evolui, digamos assim, com o nosso país, se ela é mocinha, se ela é vilã. Hoje a gente vai descobrir tudo isso. Também quero agradecer a Bíblia Aspa pelo convite, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que vieram, muito obrigado a todos. E vamos embora, vamos começar, vamos se divertir um pouquinho aqui. Conseguem ver o telão? Vamos nessa. Vamos começar pelo início, né? Da onde veio a Lei Rouanet. Então isso é uma coisa bem importante de falar, porque hoje aqui, assim, um dos princípios da Bíblia Aula é a gente falar sem rodeio, é a gente falar realmente os pontos positivos, os pontos negativos, as verdades, digamos assim, de tudo. Então a gente tem que falar também, e nós vamos falar aqui, sobre a origem da Lei Rouanet, porque existe, né, essa teoria de que a Lei Rouanet é de um partido, a Lei Rouanet é de outro partido, ela é de esquerda, ela é de direita. Então, da onde veio a Lei Rouanet? A Lei Rouanet veio deste cara aqui, né? Fernando Collor de Mello, no dia 23 de dezembro de 1991, sancionou a lei que, na verdade, se chamava Programa Nacional de Apoio à Cultura, que até hoje, todo mundo que aprova projeto tem um número chamado PRONAC. PRONAC era o nome desse programa, Programa Nacional de Apoio à Cultura, em 1991. A Lei Rouanet, galera, é uma lei que está na Constituição. Então, o que isso significa? Essa insegurança que todo mundo fala, né? Principalmente as empresas, quando querem patrocinar e tudo mais, elas falam assim, poxa, mas e se amanhã acaba a Lei Rouanet? Né? Como é que a gente vai fazer? Será que a gente vai perder todo o nosso apoio e tudo mais? Fernando Collor de Mello sancionou a lei em 1991, ela está na Constituição brasileira, ou seja, é muito difícil você alterar qualquer coisa na Constituição. Então a Lei Rouanet é algo extremamente seguro porque ela está garantida pela Constituição do nosso país. E por que o nome Rouanet? Aí a gente vai para esse segundo rapaz aqui, fofinho, que é o Sérgio Paulo Rouanet. Na época, ele era secretário da presidência e foi em homenagem a ele, que foi o criador da lei, que o Fernando Collor batizou de Lei Rouanet e segue até hoje sendo chamada de Lei Rouanet ou Lei de Incentivo à Cultura, né? Mas o nome Rouanet veio do nosso querido Sérgio Paulo Rouanet, criador da lei. E é isso, obrigado por terem vindo, foi maravilhoso. Não estão satisfeitos? Então a gente segue mais um cadinho. Vamos embora. Dúvidas até aqui? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Estou indo muito rápido. Quer que eu vá um pouquinho mais lento? Marcos, quer que eu vá um pouquinho mais para cá? Não? Tá ótimo. Vamos lá. Para que serve a Lei Rouanet? Na verdade, galera, ela serve para tudo, quase tudo, praticamente. Quando a gente fala de Rouanet, todo mundo acha que é só teatro, normalmente, ou os grandes musicais, mas ela serve para todas essas áreas que vocês podem ver aqui, ó. Teatro, esse refletor que está batendo aqui agora, que ninguém vai descobrir o que é, isso aqui embaixo. Mas, se eu não me engano... Vai lá, Dani, fala pra gente. Dança e circo. Uhul! Dança e circo está escondido aqui. Música, show, música, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, shows, patrimônio cultural. Quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente fala em museu, a gente fala em biblioteca, a gente fala em qualquer bem patrimonial dentro do Brasil, festivais, exposições, audiovisual, a gente fala de audiovisual na Rouanet, falamos, e nesse caso, média-metragem, curta-metragem, websérie, que é uma frente também que recentemente foi aplicada, literatura, a gente faz comercialização de livros, edição de livros, feiras literárias, tudo isso a Rouanet cobre. Eu estou sem o meu óculos ali, mas artes visuais, ou seja, arquitetura, escultura, artesanato, todas essas frentes culturais, elas são aplicadas dentro da Lei Rouanet. Ou seja, se você tem um projeto, uma ideia que você quer que seja patrocinada pela Rouanet, dentro dessas frentes aqui, tudo é possível, tá? Seguindo, como funciona a Lei Rouanet?
Qual é o passo a passo para você executar um projeto dentro da Lei Rouanet? Se eu estiver indo muito rápido, gente, é porque eu não quero que vocês durmam, por isso que eu estou aqui quase em 1.5 no WhatsApp, mas se quiser eu dou um tomzinho mais abaixo, hein? Lua, tá bem aí, querido? Tá ótimo, tá com a cabeça encostada? Acorda ele que ele ronca, é um perigo. Qual é o primeiro passo para a gente poder colocar um projeto dentro da Lei Rouanet? É ir no sistema SALIC. O sistema SALIC é um sistema próprio do governo federal que disponibiliza você a habilitar o seu projeto dentro desta lei de incentivo. O sistema SALIC é onde você vai colocar a sinopse do seu projeto, onde você vai colocar a planilha orçamentária dele, onde você vai colocar quais são os fins culturais desse projeto, e isso é uma coisa muito legal da gente conversar. Rouanet, ela só pode, e o seu projeto só vai ser habilitado dentro da Rouanet se ele tiver um fim cultural. É claro que há diversas maneiras de você aplicar um fim cultural ao seu projeto. Às vezes as pessoas falam, mas meu projeto já é cultural por si só. Nem sempre. A Rouanet, ela tem muito o direcionamento social também, né? Cursos de capacitação, ONGs podem ser habilitadas dentro da Rouanet. Então, todo o projeto que vai ser habilitado na Rouanet, ele tem que ter um caráter cultural. Se não tiver essa definição cultural dentro do projeto, ele não vai ser habilitado. Então, aqui é o primeiro passo, você coloca o seu projeto no SALIC. E aqui a gente vai falar mais para frente dos dois artigos, o artigo 18 e o artigo 26. O temido artigo 26 da Rouanet, hoje a gente vai explicar por que ele é tão temido, por que ele ainda existe. Tem gente que fala, por que não tiram esse artigo? Tem um motivo e a gente vai falar por quê. O segundo passo, obviamente, quando você consegue aplicar o seu projeto na Rouanet, você passa por um processo de aprovação. Esse processo de aprovação, ele vai enquadrar o seu projeto justamente entre o artigo 18 ou o artigo 26. Rapidamente, para falar a diferença entre eles, o artigo 18 dá 100% de isenção a qualquer projeto que seja incentivado. Ou seja, a empresa, o patrocinador que for bancar, incentivar o seu projeto, ele tem 100% daquele valor descontado diretamente no imposto de renda dele. A gente vai falar mais sobre daqui a pouquinho. O artigo 26 não. O artigo 26, ele vai até no máximo 40% para as empresas, 30% para as doações, que pessoas físicas também podem doar. Vocês estão bocejando. Vamos fazendo um processo mais rápido. E resumo é só. Palmas! Vamos lá. Não bocejem, não bocejem. Ainda são 8 horas, é meio que também da minha hora também. Vou até tomar um café depois. Depois que você aprova o seu projeto, ele recebe o Diário Oficial da União. A gente tem que esperar essa publicação no Diário Oficial da União, onde realmente eles vão falar que a sua proposta cultural virou um projeto cultural, que você está habilitado para ser patrocinado por empresas de lucro real, onde eu vou falar também mais para frente um pouquinho sobre. E esse momento aqui, quando você recebe o Diário Oficial da União, quando o seu projeto é publicado, ele também tem a conta dele aberta no Banco do Brasil. Todos os projetos da Rouanet, eles têm abertura da conta diretamente no Banco do Brasil. A gente chama de conta projeto, mas é uma conta bancária normal, que vocês têm acesso, que vocês podem ali usar através do aplicativo do banco, não tem problema nenhum, mas é uma conta que o próprio MINC, né, o próprio Ministério da Cultura, abre para cada projeto, e são duas contas, uma chamada conta captação e a outra chamada conta de execução de projeto. Por que essa diferença? Porque nem sempre, toda vez que você faz um projeto, você consegue captar direto, né? Já consegui os meus 100% aqui, maravilha, vou executar. Às vezes você pega um pouquinho de uma empresa, um pouquinho de outra, e é uma parte ali, uma parte aqui. Na Rouanet tem uma seguinte lei, que é o seguinte: você não pode começar a executar o seu projeto antes de você ter no mínimo 20% do valor dele captado. Então, às vezes a pessoa consegue 5%, 10%, 15%. Quando ela chega a 20%, ela pode ter a escolha de adaptar o projeto e dentro do próprio SALIC, do sistema da Rouanet, que é onde você acompanha o teu projeto desde a criação dele até o final da prestação de contas dele, tem lá uma fase que é
adequação à realidade do projeto, né? Adequação à realidade da execução do projeto. Eles chamam essa fase dentro da Rouanet, que é onde você pode adaptar a sua planilha orçamentária. Porque às vezes a pessoa fala, tudo bem, tem 20%, eu corto aqui, eu me corto, não tem problema, mas a gente vai fazer aqui de qualquer maneira esse projeto e barateia ele e vai. E às vezes a pessoa fala, não, eu vou esperar mais um pouco, vamos tentar captar. Então, por isso que tem uma conta chamada conta de captação. Essa conta, ela só vai transferir o dinheiro do patrocinador para a conta de execução, que é onde você tem acesso e consegue movimentar ali o teu incentivo, quando você decidir, quando você chegar lá no Salic e falar, eu vou executar, tá tudo certo, vamos com o que tem, ou então captei tudo, vamos com o 100%, e aí eles mesmos transferem o dinheiro para a conta de execução e você consegue executar. Mas, falando aqui do Diário Oficial da União, quando você está aqui com a sua conta aberta, quando você está aqui com o seu Diário Oficial da União, automaticamente você está habilitado para essa fase aqui que eu sei que é a fase que mais preocupa todo mundo, que é a fase de captação de recursos, né? Todo mundo fala, putz, é agora, estou com o projeto aprovado, está habilitado, estou com a conta aberta, está lindo, está maravilhoso, vamos captar. A gente vai falar também sobre isso mais para frente. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui até 00:15. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Tem um intervalo de 15 minutos no meio, tá? Aproveitem e visitem a lojinha da Bibliaspa, blusas, camisetas e canecas. Depois dessa fase de captação de recursos, a gente, quando você capta o projeto, chega ali no Olimpo, né, que realmente é a fase de execução, é a fase onde você realiza os seus sonhos, é a fase onde você executa todo o teu projeto. Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém aqui já conhecia sobre Rouanet? Todo mundo, profundamente, mediano. No ano passado nós tivemos um projeto que foi aprovado e a gente conseguiu captação. Olha só, 100% de captação? Meu Deus, é com ele que vocês têm que conversar, não é comigo. Esse aqui conhece os caminhos. Que legal, parabéns. Qual era o projeto? É uma peça infantil que faz uma abordagem sobre dislexia. É um projeto que nasceu das minhas vivências em sala de aula. E aí... Perdão, como é seu nome? Ricardo. Ricardo, bacana, Ricardo. Conta mais, vai. E aí é um projeto foi criado para desmistificar a dislexia, combater o bullying, né, através do teatro. E aí eu criei o roteiro com a direção do Carlos Marques. Prazer, Carlos, seja bem-vindo. E aí nós conseguimos o patrocínio com uma empresa do Sul. A Empresum, não, péssima, essa foi péssima. Constrói silos para armazenagem de sementes, né? E aí nós tivemos que fazer algumas adequações para justamente corresponder à expectativa do patrocinador. E quanto tempo desde a criação até a captação, quanto tempo você levou? Sim. Uns 3 dias, mais ou menos. Não foi tudo isso. 2 anos, 3 anos. 2 anos. Para vocês verem, não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente vai mudar isso também, tem novidade no final da palestra. Aguardem. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Vamos lá, falando um pouco dos artigos 18 e 26. Por que eles existem? Vamos falar do artigo 18, como eu já tinha comentado. Esse é um artigo que dá 100% de isenção para as empresas patrocinadoras. É aqui onde todo mundo quer estar. A verdade é essa. Né? Aqui você tem seu projeto aprovado, aqui a empresa ela tem 100% de isenção. Quando a gente fala 100% de isenção, eu estou falando do imposto de renda dessa empresa. Primeira regra para uma empresa conseguir patrocinar qualquer projeto na Rouanet, ela precisa ser de lucro real. Empresas de lucro presumido não podem patrocinar projetos incentivados em qualquer tipo de mecanismo fiscal. Sendo uma empresa de lucro real, ela está habilitada. E como é que funciona isso? Ela pode pegar 100% do dinheiro dela e tacar na Rouanet? Não, há um limite. Né? Falando especificamente de Rouanet, é um limite de 4% do 100% de imposto que ela vai ter que dar para a União. Se a gente for falar de audiovisual, são mais 4%. Se a gente for falar de lei do esporte, é mais 3%. Se a gente for falar de lei do idoso, criança e adolescente, enfim, pegando todas as leis, os mecanismos fiscais que a gente tem hoje no Brasil, gira em torno de 13% a 15% que uma empresa pode abdicar, né, do seu imposto de renda e transformar isso
em projeto cultural ou projeto social. E por que é legal a gente falar sobre? Muitas empresas não entendem muito como é que funciona esse mecanismo, né? Porém, é um dinheiro que ela vai ter que entregar para a União de qualquer maneira. É o dinheiro do imposto, está reservado para pagar o imposto de renda da empresa. Transformar isso em projeto cultural, em projeto social, além de você movimentar uma economia gigantesca, a gente costuma dizer que isso aqui é o chamado marketing cultural. O que é o marketing cultural? A gente fala muito honestamente, é o melhor marketing do mundo. Por quê? Porque ele é um marketing de graça. Você não está gastando R$1, você, empresa, não está gastando R$1 para aplicar o seu dinheiro num projeto onde você vai ter contrapartidas, onde você vai ter uma entrega aqui de ações personalizadas para a sua marca, onde você pode, inclusive, dentro de um hall de teatro, dependendo da tipicidade do projeto, você pode ter até venda sua direto aqui de produtos no hall, você pode ter experiência de marca, resumo da ópera. Você vai ter uma baita entrega de marketing de graça, sem gastar R$1, porque já era um dinheiro que você teria que dar para a União de qualquer maneira. E ainda falando em termos de patrocínio, eu agora me perdi completamente no que eu estava falando. Rouanet. Vamos nessa, vamos embora. Por que a gente fala que esse marketing cultural é um marketing extremamente importante para o nosso setor? Só de Rouanet, ano passado, tá? Em 2024, ela gerou em torno de 2,3 bilhões de reais para a economia. Nesse semestre de 2025 já foram 765, vamos cortar isso. Não, brincadeira, deixa na íntegra. 765 milhões de reais já aprovados em projetos sendo executados com a Rouanet. O setor cultural, a cada R$1 investido no setor cultural do Brasil, ele devolve para a economia R$1,59. Ou seja, é um setor que gera lucro para o país, literalmente. Porque toda a cadeia produtiva, né, quando a gente fala no espetáculo teatral, por exemplo, a gente não está falando só de quem está no palco, a gente está falando do backstage, a gente está falando do contra-regra, a gente está falando do figurinista, a gente está falando do cenógrafo, a gente está falando do diretor de arte, a gente está falando do operador de som, do operador de vídeo, do operador de áudio. A cadeia produtiva que um projeto movimenta, né, faz com que esse projeto devolva em lucros, porque, é claro, a galera consome, né? Se você está trabalhando, você consome. Se você consome, você também paga impostos. Então a economia, né, que gira em torno do setor cultural, ela literalmente é uma economia que dá 59% de lucro ao país. A cada R$1 investido nesse setor, R$1,59 é retornado para o país. Por isso que é importante também apoiar qualquer tipo de iniciativa, tanto cultural quanto social. Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lenços para tirar a baba, né, que tem uma galera dormindo. Diga lá! No segundo slide, quando você colocou todas as atividades que a lei contempla, tinha audiovisual, mas ali. Só que existe a lei do audiovisual. Eu queria entender se ela é um derivado da lei Rouanet ou se ela é uma coisa à parte, e qual a diferença do projeto audiovisual que é contemplado pela lei Rouanet ou pela lei do audiovisual? A lei do audiovisual, que é a lei da Ancine, ela contempla todos os tipos de projetos audiovisuais, desde o curta-metragem até o média-metragem, o longa-metragem, a série, a linha de show, como a gente chama, programas de variedades, tudo que é relacionado ao audiovisual, a Ancine contempla. A Rouanet, ela resolveu apoiar curtas-metragens, médias-metragens e webséries, né? Por quê? Esses três segmentos, na lei audiovisual da Ancine, eles não são muito, digamos assim, culturalmente utilizados por esse mecanismo. Porque o que acontece? A Ancine, ela tem a Rouanet dela. Qual é a Rouanet da Ancine? É o artigo 1º-A. Tem o artigo 1º-A e o artigo 3º-A. São os dois artigos da Ancine, da lei do audiovisual, que normalmente a gente utiliza. Tem o FSA também, que é uma outra linha já financiada diretamente pelo governo. Tem outras linhas também, mas também não são muito utilizadas. O 1º-A, ele é o mesmo mecanismo da Rouanet. Ele te dá isenção, te dá 100% de isenção e tudo mais, mas as empresas não têm essa cultura.
como já tem na Rouanet, né? Então esse mecanismo aqui ele foi acrescentado, primeiro, porque a galera já tem, as empresas que normalmente patrocinam a Rouanet, já tem cultura de patrocinar a Rouanet, é muito mais fácil elas patrocinarem uma lei que elas já conhecem, do que elas irem para uma lei, sabe, além Pedras do Reino, entendeu? Não vá para lá, Simba, ali não tem sol, elas não conhecem aquela lei, então elas ficam meio duvidosas. E também o sistema de prestação de contas da Ancine não é tão aplicável e tão simplificado quanto o da Rouanet. Então abriram essa linha na Rouanet justamente para ajudar aqueles tipos de projetos, né, que não tem uma cultura na Ancine, como é o longa-metragem, que é o mais utilizado, como é a linha de séries, desde a ascensão do streaming, a linha de séries está sendo bastante utilizada, a linha de curtas-metragens ainda é bastante utilizada, mas também já está numa linha muito mais independente, mas tem o circuito de festivais, né, que inclusive leva até o Oscar se deixar, mas justamente para tentar ajudar por uma questão cultural do uso da Rouanet, muito mais do que o uso da Ancine. Mas aí ela tem um teto, ou por exemplo, dá para fazer um longa de baixo orçamento, considerado de baixo orçamento, ou tem um teto... Não, eles estipulam pelo tamanho da obra. Então, um curta-metragem, ele é até, se eu não me engano, 25 minutos ou 24 minutos. Daí até 70 minutos é considerado média-metragem. A partir de 70 minutos já é considerado longa-metragem. Então, você pode até filmar mais do que 70 minutos, não tem problema nenhum. Agora, a sua obra final precisa ter essa duração. Se ela tiver a mais, você vai cair numa diligência ali no final da prestação de contas com a Rouanet, que vai te trazer problemas. E você também não pode pegar isso e replicar depois como longa, porque aí também já está querendo abusar um pouquinho da lei, né? Então essa obra... Aí não dá para usar as duas juntas no mesmo projeto. Não tem como, porque assim, no final de uma obra audiovisual aqui na Rouanet, você tem que doar todo o teu material mesmo, o teu material final, para a Biblioteca Nacional, como uma contrapartida também para o uso da lei federal. Se você fizer qualquer coisa parecida a mais de metragem, como se fosse um longa tal, e fiscalizarem, você vai ter alguns probleminhas. Inclusive, você pode cair, digamos assim, não vou falar uma lista marcada, mas você pode ficar inadimplente com a Lei Rouanet, em termos de prestação de contas, e você ficar inabilitado para subir qualquer outro tipo de projeto dentro da lei. Então, não é legal, né? Vou usar aqui, que é mais legal, depois eu dou meu jeito ali. Usa até os 70 minutos e tem que colocar na hora da inscrição. É média, é curta, é websérie. Você já tem que especificar também qual é a finalidade do teu projeto ali. E canais de YouTube podem ser proponentes? No caso da websérie, você tem que ter uma empresa, uma produtora independente, ou se você é só um canal, por exemplo, a tua empresa é um canal de YouTube. A Rouanet, ela julga não pelo teu fim comercial, mas pelo teu fim jurídico. Então, se você tem o KNAI, né, representativo ali, que é habilitado para fazer qualquer tipo desses segmentos aqui, você pode fazer. A tua finalidade comercial, se você vai colocar no YouTube, se você vai colocar no canal de TV paga, aberta, vou transmitir em casa, sabe? Isso não é a finalidade que ela vai definir se você pode ou não. Ela vê os teus KNAIs. Você tem o KNAI ali, você está habilitado, você pode submeter o teu projeto. Beleza? Mais dúvidas? Uau! Finalmente a galera acordou! Diga você primeiro. Resumindo o que você disse... O seu prolixo. Resumindo o que você disse então... Deixa eu perguntar. Então um filme que passe de 70 minutos não consegue a verba pela Lei Rouanet? Pela Rouanet não, mas aí você pode colocar pela Ancine. Pela Ancine você consegue, que é onde normalmente o pessoal faz. E uma animação? Animação Ancine, Lei do Audiovisual. Teve uma instrução normativa que até abriu aqui para animação, mas depois eles colocaram para jogos eletrônicos e tudo mais, foram por uma outra área, assim, até para não bater de frente com a Ancine e ficar duas leis para o mesmo fim. Mas animação audiovisual, Lei da Ancine. Diga! O Banco do Nordeste também se beneficia da Lei Rouanet ou só o Banco do Brasil pode gerir essas contas? Todas as contas da Rouanet, Banco do Brasil. Tá? O Banco do Nordeste ele não participa de nenhuma licitação federal. Banco do Brasil é o único banco federal
correspondente a uma lei federal, aonde todas as contas são abertas. Beleza? Dúvidas? Vai! Ah lá, garota, tô gostando disso. Não, KNAI é o que? É onde cadastra o projeto? Isso eu não peguei essa parte. KNAI é legenda para quem está em casa agora. É isso aqui, galera. Mas o que é o KNAI? Quando você vai abrir a sua empresa, você tem que colocar ali quais são as finalidades comerciais dela, né? Então, por exemplo, eu tenho 30 e poucos KNAIs também. Eu resolvi exagerar um pouco. Falando que eu posso fazer qualquer coisa do entretenimento. Eu posso fazer teatro, eu posso fazer cinema. Então, assim, vai me habilitando para as áreas culturais ou comerciais que eu tenho interesse. Isso a gente faz na abertura da empresa. Quando você vai escolher o nome, quando vai vir o teu CNPJ e tudo mais. Esses são os KNAIs, né? Então, você define isso. E, é claro, você pode mudar isso posteriormente? Pode. Você pode mudar o nome da empresa, pode fazer o que você quiser. Mas essa definição é que vai falar para você se você está habilitado ou não aqui. Depois, caso alguém queira, eu posso passar também quais são os KNAIs culturais, tá? Vou deixar para vocês aí que estão assistindo em casa também. Não, brincadeira, vão ter que falar comigo no Instagram. Não, é sério, eu vou deixar. Mas os KNAIs culturais habilitados para você fazer qualquer tipo de projeto cultural, tá? Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Isso, KNAI é... Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Boa, Dani, diga. Eu não sei, de modo geral, acho que todos têm essa certa preocupação. Como você mencionou, né, que os depósitos são especificamente no Banco do Brasil, porém pode acontecer, o que pode acontecer se o Banco do Brasil quebrar? Porque... Olha, se o Banco do Brasil quebrar, a gente já vai estar já vai estar todo mundo morto, ao que tudo indica. Eu acho que ele está querendo dizer com relação a esses riscos das sanções aí que estão tendo. Exato. Que a gente está vendo. Tá? O Banco do Brasil ele é um banco público, ele é um banco que tem um colchão, digamos assim, como a economia gosta de falar, ele tem um colchão, que é o colchão do país, né? Então, assim, para ele quebrar, é muito mais difícil do que o banco privado, por exemplo, quebrar. Porque o banco privado, ele tem as ações dele, ele tem as aplicações que fazem com que ele se movimente. O Banco do Brasil está literalmente diretamente ligado à União. Então, ele quebrar é muito difícil. Para ele quebrar, é uma situação extrema, que atualmente a gente não corre esse risco, mesmo com as sanções, mesmo com o tarifaço, não vamos chegar no risco de quebrar o Banco do Brasil. Aliás, se alguém souber que vai quebrar, avisa, pelo amor de Deus, que a gente sai correndo o mais rápido possível, né? Quem sabe. Mas não corre esse risco. Agora, caso ocorra, assim como todos os bancos privados também têm, há um seguro, digamos assim, que vai até um valor específico, né? Para qualquer coisa que banco quebre e tudo mais, VRM, agora esqueci. Você aí do fundo que trabalha em banco, qual é o nome disso? FGC. Pode ser. Fundo de Garantidor de Crédito. É isso aí, tá vendo como é bom ter amigos nessas áreas? Nessas horas eles ajudam a gente. Então, segundo o FGC, você tem um valor ali teto, que isso é assegurado não só para quem trabalha com a Lei Rouanet, Banco do Brasil, mas trabalha com qualquer tipo de banco. Quebrou, você tem lá esse seguro. Da onde eles tiram? Não sei. Mas eles pagam? Pagam. Tanto festival musical, shows musicais, edição de álbum, edição de... Eu ia falar LP, agora entreguei a idade. Agora LP, poucos conhecem. Galera que está no YouTube não sabe nem o que é LP. Vai procurar Leonardo Paes, não sei quem é essa pessoa. Shows, turnês de cantores e tudo mais. Por que ainda existe o artigo 26? Por que e na prática onde ele é utilizado? Primeiro, mais importante, ele não dá 100% de isenção. Então as empresas... E aí vocês perguntam, né? Poxa, por que uma empresa então ia dar, sei lá, R$1 milhão para bater 400 mil? O artigo 26 ele é utilizado para projetos culturais que têm um alto teor de retorno comercial. Ou seja, que cobram um ticket muito alto ou que não precisaria necessariamente de uma lei cultural como a Rouanet para ser executado. Então, exemplo, tá?
um show de um cantor, uma cantora famosa. A marca que está patrocinando, ela já vai patrocinar aquela cantora por verba de marketing direto. Ela já ia colocar o dinheiro ali porque ela sabe que vai dar retorno. Um Rock in Rio da vida, por exemplo, sem querer fazer propaganda. Que é o Bradesco que faz. O Circo de Soleil, pode... É porque o circo ele ainda tem um caráter de circo, assim. O Circo de Soleil, por exemplo, ele entra no mesmo lugar dos musicais. Ele tem um retorno comercial alto. É um ticket alto, digamos assim, de ingresso e bilheteria. Entretanto, se não fosse uma lei Rouanet, por exemplo, para os musicais, eles não conseguiriam ser feitos. Porque musical é uma coisa muito cara. A gente tem musical no Brasil de 6 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 23, 24, 25 milhões de reais, como são os grandes musicais que tem hoje aqui em São Paulo, por exemplo. Então eles precisam desse investimento para serem criados, mesmo tendo um ticket alto. Agora, um show no Maracanã, por exemplo, eu falando do Rio, um show no Maracanã, sei lá, de Ivete Sangalo, por exemplo, tá? Ivete Sangalo no Maracanã vai lotar, é um show que a proponente, a empresa dona, ela sabe que vai ter um retorno comercial ali. Mesmo assim, se ela quiser colocar o show da Ivete na Rouanet, ela vai ter um desconto de imposto para a empresa que está patrocinando. Então, sei lá, se a empresa X vai colocar 1 milhão no show da Ivete, por exemplo, ela pode usar a lei Rouanet, que ela vai colocar 1 milhão e vai ter desconto de 400 mil. O show ficou por 600 mil reais, digamos assim, num caixa direto dessa empresa. Então, é um desconto, é um agrado, digamos assim. Mas isso é bom a gente falar também. A Bíblia olha para isso, a gente vai falar todas as verdades aqui. Se alguém tiver que ser cancelado, vai ser ela que começou esse assunto. Não, eu só estou falando o que ela falou, tá, gente? Não me cancelem. Brincadeira, entre o anonimato e o cancelamento é quase a mesma coisa. Não vai mudar a minha vida. Mas é muito importante a gente falar isso. Eu tenho conversado com bastante empresário, donos de empresas, CEOs, pessoal do marketing e tudo mais, e a gente vem passando por essa demonização, digamos assim, né, da Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet é do PT, a Lei Rouanet é da esquerda. Lembra do início, quando eu falei da Lei Rouanet? Onde é que ela foi criada? Em 1991, Fernando Collor. Ela passou por todos os governos até agora. Mesmo os governos que são contra ou que não são a favor, digamos assim, do sistema cultural ativo, nem eles conseguiram acabar com a Lei Rouanet. Eu faço uma brincadeira com alguns empresários, que eu falo assim: você acha que a Lei Rouanet é do PT? É do PT. Eu não vou patrocinar o PT, eu não vou ajudar o PT. Eu falo: tudo bem, você não vai ajudar o PT. Ele: não vou ajudar o PT. Eu falei: então faz o seguinte, patrocina projeto cultural. Ele: eu já te falei que eu não vou ajudar o PT. Eu falei: você não gosta do PT? Não gosta do PT. Então, além de você pegar 5% do seu imposto de renda e entregar para a União, pega isso e patrocina projeto cultural, que você vai estar dando menos dinheiro para a União. E aí eles ficaram: pera lá, isso aí que você está falando é interessante. E na verdade, toda essa brincadeira que eu faço é por uma questão de ignorância, sabe? Quando a gente fala ignorância, não é burrice, não é falta de inteligência. Eu sou ignorante em diversos assuntos, a maioria deles. Ignorância é a falta de conhecimento aprofundado mesmo. Então essa galera que coloca a Lei Rouanet como uma lei de esquerda e tudo mais, é porque teve um discurso, e isso que também mata a gente, que são as redes sociais, né? Porque hoje em dia cada um tem o seu mundo dentro da rede social, cada um tem a sua bolha dentro da rede social. Tem gente que vive um mundo completamente diferente, vizinhos vivem mundos completamente diferentes, porque um vê um tipo de rede, outro vê outro tipo de rede, algoritmos diferentes, vidas completamente diferentes, visões completamente diferentes do que é o mundo, do que é o Brasil, do que está acontecendo agora. Então a Lei Rouanet, ela não é uma lei nem para um lado e nem para o outro. E outra, independentemente da sua posição política ou da sua ideologia, ela é um benefício fiscal, ela é um mecanismo de incentivo à cultura que vai trazer para a tua empresa, para a tua marca, né? Assim, falando agora com os empresários, uma contrapartida enorme. Sabe, assim, primeiro que você vai ser conhecido como uma marca que realmente investe na cultura do país. Você muda a vida das pessoas. Quando a gente fala de patrocinar um espetáculo de teatro, a gente não está falando só da obra em si, mas você realmente está movimentando a vida de centenas de famílias ali quando você faz um projeto cultural. Quando você fala de projeto social, por exemplo, realmente aí o impacto é muito maior, com certeza.
você pode colocar e aplicar ali o preço do teu ingresso, é uma questão sua, por exemplo. Isso é certo, isso não é certo? Entra muito mais numa questão cultural do que numa questão técnica, ou muito mais numa questão social do que numa questão técnica. Você pode cobrar aquilo que você acha justo do seu trabalho, ninguém pode te pedir isso. Entretanto, na Rouanet, porcentagens do seu projeto elas têm que ser, no mínimo, em preço popular e outras gratuitas também. Diga. Eu já ouvi falar de uma atriz conhecida que tem essa exigência que você está falando, que o MINC pede. Você está falando? Não, brincadeira. Não, vamos. Vai. O que acontece? Existe sim uma obrigatoriedade de você fazer algumas sessões com preço popular. Aí essa cidadã, que é muito conhecida, que muita gente vai por causa dela, nesse dia ela simplesmente coloca um standinho no lugar dela. Não existe uma fiscalização, algo a ver com isso? Olha, a fiscalização, em termos práticos, assim, no in loco, no físico, ela é muito pouco executada, talvez nem seja executada. A verdade é essa. A fiscalização em termos de SALIC existe. Hoje em dia, o SALIC é um sistema extremamente atualizaram muito assim o SALIC. Então ele mesmo avisa você, olha, você ainda não prestou contas, ele te dá um prazo ali de 90 dias. Se você não prestar contas em 90 dias, deixar seu projeto bonitinho, ele trava o teu dinheiro. Ele fala, peraí, como é que você está gastando? Não está me falando onde é que está gastando. Né? Porque é isso também, assim, todo projeto dentro da Rouanet, qualquer R$1 que saia dele, tem que ter a nota fiscal. Você tem que comprovar para onde está indo, para onde você está tirando, para onde você está levando aquele dinheiro, que é um dinheiro de incentivo fiscal, dinheiro público, você tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Agora, falta muita fiscalização, falta fiscalização em termos de sindicato, falta fiscalização em termos de quem está atuando é ator mesmo, quem está fazendo a operação é técnico mesmo, quem está dirigindo e tudo mais. A questão não passa nem pela formação da pessoa em si. Entendeu? Porque tem que ter faculdade e tudo mais. A gente sabe que nossa área, muitas vezes, ainda mais o pessoal mais antigo, veio da prática, e da prática, e da prática. Agora a questão é, se você está praticando, se formaliza, sabe? Pega lá, comprova a tua experiência, vai na SATED, tira teu negócio. Hoje em dia a gente pede muito para os influenciadores, né? A gente pede muito para os famosos por serem famosos. Né? Famoso por ser famoso. Você fez, eu sou famoso. Por quê? Porque eu sou famoso. Aí, eu prestei fama. Fica rodando. Então, talvez... Não é que ele precise complementar. É porque, na verdade, o artigo 26, eu estou te dando uma força, vai. Literalmente é isso. Eu sei que você conseguiria realizar o teu evento sem ele, sem o artigo 26, que não está nem aqui, inclusive. Mas você consegue realizar o evento sem ele, sem esse menino aqui. Mas como você está utilizando, eu estou te dando essa força aqui, por isso que eu não te dou 100% de isenção, sabe? Então a gente... isso também é questão da informação, assim, você pode saber que você está indo ver um espetáculo, um show, que embora tenha um patrocinador ali, ele tem que gerar uma renda para os produtores, porque ele não tem valor integral. Quando a gente pega assim, os produtores, a gente coloca eles muito no lugar esse aqui é o meu produto, como empresário, né? Esse aqui é o meu produto, eu preciso ter lucro em cima dele. E aí eu cobro o lucro que eu quiser em cima dele. Na teoria, né, os produtores eles são o dono do mercado e o show, o festival e tudo isso aqui que eles estão fazendo, inclusive no artigo 18, é o produto. Né? Então, eles podem vender ao preço que quiserem esse produto. Na teoria é isso. Agora, passa do limite? Passa do limite. Né? É uma busca insana pelo lucro, realmente elitiza muito algo que era para ser popular, mas a gente vem numa constância, né, de que o bom empresário é aquele que consegue o maior lucro possível, né, gastando menos e tudo mais. Essa cultura que está vindo assim acabou transformando também a galera do nosso meio, também a galera do nosso mercado. Não estou falando aqui nem de lado 1, lado 2 da política, não é isso. Mas essa cabeça do empresariado de lucro ao máximo, que está sendo uma máxima não só aqui, mas no mundo inteiro, faz com que essa galera cobre cada vez mais e mais e mais, e lucro para ele e sorte para os outros. Fala, gente, por favor, bota um precinho mais camarada, né? Mas não vamos falar do Wicked aqui. Brincadeira, galera do Wicked, adoro vocês. Vamos lá, quarta pergunta aqui, ainda continuando em como captar, só para a gente terminar hoje, né? Já são 00:17, estamos indo.
Além de fazer toda essa questão da Rouanet, um bom projeto de venda te ajuda muito também a conquistar a tão sonhada captação. Eu coloquei aqui alguns itens, né? Obviamente a sinopse do projeto é uma coisa importante. Equipe técnica conta muito, mesmo que você fale assim, poxa, mas não é fulano, fulana famoso, famosa. Não é questão de fama, é questão de currículo mesmo, sabe? A pessoa não é famosa, mas nossa senhora, ela já fez isso. Isso traz uma segurança também para quem está olhando o teu projeto pela primeira vez, não te conhece, não sabe quem você é, que fala, poxa, se ele está com um diretor de arte tal, com um cenógrafo tal, com um figurinista tal, a capacidade de execução dele realmente é realista, sabe? Então, às vezes as pessoas ignoram a equipe técnica, mas coloca lá teu time. Se você já tem um time, coloca lá. E se você não tem, eu sempre falo isso, tenha calma para criar o seu projeto, sabe? Busca também parceiros, busca uma galera antes, conversa com o pessoal, vê quem compra a tua ideia, aumenta a força do seu time, porque na hora você vai falar, putz, está encarecendo o projeto, mas calma, você ainda está fazendo a planilha dele. Nossa senhora, vai demorar mais para poder aprovar, mas calma, você com o time certo, você chega no patrocinador muito mais preparado, digamos assim, com muito mais força. Então, equipe técnica é uma coisa que eu sempre falo para vocês colocarem no projeto. Circulação do projeto, isso acontece muito, tá? Tem muita empresa que ama o projeto, acha o projeto maravilhoso e chega e fala assim, mas quais são as praças que você vai circular? Tem empresa que fala assim, se não for na minha área, não me interessa, por mais fantástico que o projeto seja. Você pode mudar o lugar de execução do seu projeto depois de aprovado? Pode, sabe? Você pode chegar lá para mim e falar, pelo amor de Deus, eu coloquei São Paulo, Minas me quer. Eu vou para Minas, pode ir para Minas sem problema nenhum, você está habilitado, você pode fazer isso. Mas é um processo que demora um pouco, às vezes as empresas não querem. Quando eu falo circulação do projeto, tenha em mente que nós estamos num país gigantesco, então assim, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode começar, por exemplo, só para São Paulo, sabe? Mas na segunda temporada, tenta ir para mais praças. Quando eu falo projeto de venda, eu falo em apresentação comercial. Você define a apresentação comercial como o quê? Um PDF ou uma apresentação... Estou quase mostrando aqui Pipe Meia Longa em breve nos teatros brasileiros, aguardem. Olha, a torcida tá viva. Seria, assim, eu penso, de repente, num sistema de slides, né? Cada slide tendo exatamente essa composição, né? Sim. Eu achei bem interessante que você colocou no sentido de fazer uma análise dessa empresa que de repente dialoga com o que o seu projeto tem a ver, que de repente corresponde ou dialoga com a empresa. Então, só aqui voltando para terminar, impacto social e cultural, é importante também você falar qual é realmente o impacto que o teu projeto vai causar, não só em cima do palco, no caso de um teatro, mas assim, quantas vidas aqui você vai mudar, sabe? Isso aqui é importante você falar para um patrocinador também. Em termos de equipe, inclusive, tem empresas que colocam isso, tem empresas hoje em dia que já patrocinam a Rouanet, que elas têm o próprio edital. Muitas estão fazendo isso, até por uma questão de curadoria, digamos assim. Muitas empresas colocam quantas pessoas são impactadas diretamente com o seu projeto. Que realmente a tua equipe mesmo, a galera que está lá, a galera que realmente vai ter ali o seu salário garantido durante a execução do projeto. E indiretamente é porque tem as contrapartidas sociais, e já deu tempo, obrigado! Vamos lá. Já tem as contrapartidas sociais, né, que você tem que fazer, então os workshops, as sessões abertas, palestras de conscientização, quantas pessoas vão ser indiretamente também beneficiadas com o seu projeto. É importante isso aqui estar no projeto de venda, de verdade, sabe? Coloquem. E por último, plano de divulgação. Por que eu coloco isso aqui também? É legal você falar, sabe? Olha, eu tenho assessoria de imprensa, olha, eu vou ter tráfego pago, por exemplo, eu reservei uma verba aqui para a gente poder, né, jogar ali, seja no vídeo, seja nas mídias sociais e tudo mais. É importante você mostrar para a empresa que você sabe onde você quer chegar com o teu projeto, né? Porque muita gente trava aqui, nessa parte comercial. Poxa, aqui o projeto está lindo, está fantástico e tal, tá, mas como é que você vai vender ele para o público em si? Porque é isso que importa para a empresa. A empresa também quer ser vista. TV que não vão falar meu nome.
Exatamente. As empresas também querem ser vistas. Então, se você não tem um plano bom de divulgação, um planejamento bom de mídia, tanto social quanto físico, imprensa e tudo mais, é preciso falar assim, tá, vou te dar esse dinheiro, e aí beleza, você pega um teatro aqui na esquina, coloca 10 pessoas, e minha marca foi junto com você nessa, né? Vamos lá, o próximo a gente vê. Então, sempre pensem também em como você vai colocar esse projeto no mercado, como é que você vai vender esse projeto, qual é o público que você vai atingir, como você vai atingir esse público. Isso é bacana pra caramba você deixar aqui muito claro para a empresa. Mostra que você está consciente sobre o teu projeto, mostra que você sabe onde você quer chegar com ele, sabe quantas pessoas você quer também atingir aqui. Então sempre coloquem isso. Vamos lá, quinta pergunta. É isso aqui, né? E as empresas também. Eu sempre coloco, como é fácil incentivar? Porque é fácil mesmo, né? Para vocês agora, empresários que estão aqui, muito obrigado por terem vindo. Essa aba é para vocês. Então, a partir do momento que a empresa seleciona o projeto dela, né, o projeto que ela quer, ela realiza esse incentivo fiscal. Eu adorei essa fotinha que eu coloquei aqui de um cartão num caixa do banco, assim como... Imagina que o dono do Bradesco chegar lá e falar, deixa eu fazer a transação aqui. Ai, meu Deus do céu, será que passa no crédito? Realiza aqui o incentivo fiscal. Nesse momento que ela passa, lembra, para a conta do Banco do Brasil, a conta de captação, né? Essa conta de captação, nenhum proponente tem acesso, só o MINC tem acesso. Quando o proponente entra lá no Salic e fala, quero executar o projeto, já posso executar o projeto, o MINC faz a transferência. E isso, assim, é legal falar para as empresas. Por quê? Porque muitas falam assim, tudo bem, eu vou te dar, mas não vou te dar 100%, vou te dar X%. Você vai esperar, não vai esperar? Meu Deus do céu, e se você não fizer o projeto? E se você não executar? E se você pegar esse dinheiro e sumir? Muitas empresas pensam nisso, né? Ele vai pegar, ele vai para Paris, meu Deus do céu, lá se foi meu imposto. Não tem acesso à conta de captação. E a partir do momento que entra para a conta de execução, aí obviamente passa da boa fé do proponente executar o projeto. Se ele não executar, quem vai ser o grande prejudicado? Lembra você, empresa, você não está gastando R$1 com isso, é dinheiro de imposto, né? Tá tudo certo, ia para a União, voltou para cá. Mas se ele não fizer o projeto, ele vai ficar inadimplente, ele que não vai poder mais executar. Literalmente ele vai estar jogando toda uma carreira, digamos assim, fora, porque ele também conseguiu captar, que é um lado mais difícil da história aqui. Semana que a gente está chamando carinhosamente do Tinder dos projetos. Então a plataforma da Terra, ela conecta todos os proponentes com as empresas de lucro real que patrocinam as leis federais, empresas também estaduais, municipais, que apoiam através do ICMS. Esse QR Code leva a gente lá para o site da Terra e realmente é uma plataforma que é muito rápida. Assim. Em 5 passos você cadastra seu projeto, empresa em 5 passos também se cadastra. A empresa tem um sistema inteligente através de uma inteligência artificial criada pela gente, que ela filtra os projetos literalmente com todos os detalhes que ela quer. Eu quero um projeto em Minas Gerais, eu quero um projeto de música erudita com um público XYZ. Ela vai achar, desde que o projeto esteja cadastrado, obviamente, ela vai achar lá e aí a gente consegue também, dentro da plataforma, marcar reuniões com a empresa, a gente consegue, dentro da plataforma, sugerir ações personalizadas para a empresa que está interessada no seu projeto. Enfim, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem a Terra Cultural. Que o PROAC tem é praticamente a lista. É isso, na Terra Cultural, em breve vocês terão 1.100.000 empresas de lucro real. Galera, diga. Eles querem que você saia do QR Code. Diga. O PIB do país tem uma porcentagem. Qual é a porcentagem que a Lei Rouanet representa? Tem uma porcentagem? Olha, da Lei Rouanet especificamente eu não tenho, mas o setor cultural, ele gasta 0,2% do PIB do país e ele retorna 2,2%. É gigantesco, é gigantesco. O retorno é fenomenal. Não, a minha pergunta é justamente aquela provocação no início, né? A Lei Rouanet é uma mocinha ou é uma vilã, né? Quando você pensa no PIB e o retorno que ela dá para o país, né? Para terminar, eu acho que assim, ela só vai ser uma vilã para aqueles que não conhecem ela, sabe? Eu acho que ela é uma vilã a partir do momento que, por ouvir dizer, você acredita que aquela lei não vai beneficiar
ou aquela lei vai ajudar fulano, ciclano, beltrano, ou é dinheiro direto, né? Tá pegando dinheiro do país. Não tá. E outra, mesmo que você esteja pegando o dinheiro de um incentivo fiscal, digamos assim, um mecanismo fiscal, você está transformando ele no projeto cultural, você está transformando ele em trabalho, você está transformando ele em consumo, literalmente, de todo mundo que está envolvido. Então a Rouanet para mim é uma grande mocinha, uma mocinha que ajuda, como o PROAC ajuda, como o ICMS ajuda, como todas as leis de incentivo fiscal no país ajuda, como a Ancine ajuda. Só é vilã se você não conhecer. Diga. Mocinha ou vilã é a heroína. Olha só, tá vendo? E assim a gente termina, galera. Muito obrigado, vocês foram incríveis, espero que vocês tenham curtido. Valeu e uma ótima noite para vocês. Beijo. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Já são 5:30 da manhã, então a gente já pode ir embora. Até a próxima. Beijo, valeu!